Olá, vamos para mais um episódio do podcast dessa série da Pesquisa Clínica Inspirali. Hoje nós estamos aqui com o professor Gustavo, professora Fabíola, eu, fazendo aqui a intermediação entre as falas. E hoje o tema que nós vamos discutir é o caminho da pesquisa clínica dentro dos cursos de graduação da medicina da Inspirali. Para isso eu vou pedir que o Gustavo e a Fabíola se apresentem, por favor. Vamos lá? Vamos lá, Fá? Então, a minha formação é na área médica. Eu comecei minha carreira na saúde pública, na Fiocruz. Depois eu fui para uma farmacêutica multinacional e comecei como monitora de pesquisa clínica, cheguei a gerente internacional de pesquisa clínica. Depois eu voltei para a Fiocruz, mas lá em Biomanguinhos, trabalhando com transferência de tecnologia, de medicamentos, especialmente grandes moléculas. Fui convidada depois pela Andréia para vir para São Paulo, trabalhar como subinvestigadora das vacinas de Covid. E, finalmente, estou aqui na Inspirali, com esse desafio da gente formar essa rede de pesquisa clínica na Inspirali. Muito bem, Fá, muito obrigada. Gustavo? Por favor, prazer. Então, eu sou fisioterapeuta, né? E nesse histórico, o ponto-chave é que eu sou professor de saúde baseada em evidências e metodologia científica na Inspirali, né? Especialmente hoje eu estou na Universidade Embi Morumbi, mas eu tive o prazer, até comentei em outro episódio nosso, de estruturar os cursos de saúde baseada em evidência, né? E aí eu venho com um histórico de construção, em resumo, foi de um período no Centro Cochrane do Brasil, fazendo revisão de evidências, avaliando a qualidade da evidência, e aí enfatizando os pontos que a gente vai destacar do que a gente construiu dentro desses cursos, né? Muito bom, muito bom. Então, acho que vocês já devem ter assistido outros episódios nossos. Eu estou na Inspirali como diretora de aliança estratégica da área de pesquisa clínica, mas além disso, dentro da Universidade Anhembi Morumbi, eu coordeno uma unidade curricular chamada PM-SUS, Práticas Médicas no SUS, que é o que a gente vai trazer um pouquinho e discorrer, então, qual é a relação que existe entre isso que o Gustavo falou, que é a metodologia científica, medicina baseada em evidência, o PM-SUS e a unidade curricular que a Fabíola vai trazer para a gente da pesquisa clínica. Então, para abrir essa discussão, eu queria começar contando para vocês um pouquinho do currículo. Perfeito. Das escolas de medicina da Inspirali, no quesito da inserção comunitária dos estudantes. Os estudantes, então, do 1º ao 6º ano, todo o tempo da graduação, eles vão ter contato com as unidades básicas de saúde e com os territórios. Logo, quando ele entra na faculdade no 1º ano, ele é inserido numa unidade básica de saúde, dentro de uma equipe de estratégia saúde da família. E lá ele vai... A primeira coisa é conhecer os profissionais que estão ali dentro, conhecer a logística do trabalho, como que isso acontece. E aí, enquanto ele tem isso, tem as sessões tutoriais, tem o morfofuncional, né? Ele tem também o que o Gustavo ajudou a formar dentro da Inspirali. E eu gostaria que o Gustavo contasse isso. Como que foi essa construção dessas duas unidades curriculares, Gustavo? Fantástico. O processo de construção veio muito com uma percepção também do nosso CMO, né, o professor Zé Lúcio, de estruturar esse espaço para explicar. Hoje, os cursos de medicina têm que ter medicina baseada em evidências, né? Pelas DCNs, né, Gustavo? Exatamente, pelas diretrizes curriculares. Mas o enfoque, a forma, tem um quê de inovação. Primeiro porque a gente escolheu botar isso no 1º ano, né? Que não é o usual. Um desafio, né? Então, o menino que acabou de sair do colégio. Que não sabe o que é um artigo científico, né? E a gente começar a falar esse tipo de enfoque, desenho de estudo e demais afins. E a proposta, né, foi bem simples. Com essa minha expertise de viver avaliação crítica de evidências, pensar assim, né? O que era uma ferramenta básica, quais são as ferramentas básicas que um profissional de saúde tem que ter para
fazer uma prática baseada em evidências, né? Essa é a conotação do nome. A gente usou saúde para ser um termo mais inclusivo, não ser só o medicina baseada em evidências, mas é a essência mesma, ou prática baseada em evidências, né? Então a estruturação foi muito simples. A gente botou, ele vai ter que conhecer tipo de artigo, né? Ele vai ter que saber encontrar esses artigos, aí acessar a base de dados, e ele vai ter que ter alguma noção de avaliação crítica. E esse conteúdo, ele é dado de forma simplesmente transmissora? Você fantástico. fala e ele escuta? Não, Como que é tá esse fabuloso. processo? Como que esse aluno, você garante que esse aprendizado de fato existe e vai existir no decorrer do curso? Impecável, impecável. Em verdade, o formato que a gente usa está atrelado à metodologia ativa também, mas uma metodologia específica que é a de sala de aula invertida. Então, a proposta é que já tem material gravado das aulas, né? Inclusive, eu gravei várias aulas nesse sentido para os nossos cursos da Inspirali. E a ideia é que ele vai assistir esse material antes do encontro, né, presencial na sala de aula. Ele vai ter questões de verificação para ver se ele assimilou bem o conteúdo daquele vídeo. E em sala, a ideia é que ele faça uma aplicação daquele conteúdo. Então, essencialmente, a aula de saúde baseada em evidências é uma vertente prática, né? Ele fazer busca dos artigos lá no laboratório de informática ou fazer leituras e isso resultados. é muito legal, então, porque ajuda o nosso estudante Fantástico. que está na sessão tutorial e Perfeito, precisa fazer a perfeito, busca, perfeito, né? perfeito. Até dentro do PM SUS, Perfeito. das práticas médicas no SUS, ele tem que construir um projeto aplicativo, ele vê várias situações e ele acha que são problemas, e para ele se concretizar se aquilo é um problema ou não, ele tem que ir em busca de evidência. Perfeito. Então, de uma certa forma, isso já vai... Ele vai ter que fazer a prática, isso, né? Exato, vai dando aquela estruturação mínima e intercalando com os outros conteúdos, outras unidades, né? E até a gente teve esse tipo de conversa em outros episódios. A Fabíola comentava, né, da questão de, nossa, apareceu essa oportunidade, mas eu nunca tinha ouvido no meu curso a ação da pesquisa clínica, né? E a ideia foi meio que assim, como um alicerce, eu gosto de pensar assim, né? A SBE, a Saúde Baseada em Evidências, dentro do curso do primeiro ano, ele tem um quê preparatório. Não faz o pesquisador, não tem essa intenção, né? Mas aí vai puxando aquela linha dele entender que existe essa vertente. E eu gosto muito de uma analogia, que é como... Eu gosto dessa imagem na minha aula, né? De um bebezinho com um óculos. Porque geralmente a gente escuta ensaio randomizado, né? Sobre PubMed para acessar artigos, sobre risco de viés, bem depois de formado, já atuando em pós-graduação. E aí eu gosto de fazer essa analogia do óculos, né, com a criancinha, com a ideia de que agora essas criancinhas, são os alunos do primeiro ano, já vão perceber a realidade com outra lente. Né? E aí eu queria até fazer uma pergunta para a Fabíola, porque diferente de nós, Gustavo é fisioterapeuta, eu sou enfermeira, Fabíola é médica. Verdade. Fabíola, o que você acha? Você acha que isso vai formar pessoas diferentes, pessoas mais críticas, mais reflexivas? Você acha que isso é um caminho que vai levar o aluno a ter uma vivência diferente quando ele chegar na unidade curricular de pesquisa clínica? Certamente. Eu estava aqui pensando no que o Gustavo estava falando. Eu acho que isso deveria permear todo o curso. Fantástico. Porque eu acho a ideia fantástica de começar isso no primeiro ano, porque você já dá uma visão totalmente diferenciada para o aluno. Mas quando ele começa a prática dele, né, e vai vivenciando outros estágios da formação dele, ele precisa retomar esse lugar para ele poder analisar a situação que ele está vivendo de uma forma mais abrangente. Então, acho que isso se repete, contextualizada agora, né? com outros artigos que ele vai pesquisar. Sim. Então, para cada problemática que ele enfrenta, para cada problematização, para cada situação que ele está vivenciando, deveria ser meio que uma prática dele tomar isso de volta, essa percepção de volta, fazer uma pesquisa, pegar os artigos relevantes e haver uma discussão gerada por essa problematização que ele vai pesquisar sobre e eles debaterem entre si. Fantástico. Então, isso que o Gustavo, essa temática que o Gustavo traz no primeiro ano, eu acho que ela é importantíssima
Infelizmente, é dado pouca valorização, até pelos próprios alunos, às vezes, né? Sim, esse ponto é relevante. De entender que isso é uma base muito importante, mas eu acho que deveria ser continuada. Fantástico. Sabe? Deveria Fabiola, ser tá continuada. tão certo seu comentário, que até fazendo uma autocrítica aqui interna da Inspirali, né? Isso é fato. A gente percebeu que no primeiro ano, a adesão não é a que a gente esperaria que fosse o ideal. Todo mundo pega aquele, né, o mínimo como desempenho satisfatório, mas o interesse era que fosse um pouquinho além. E, de fato, se existisse mais oportunidades ao longo do curso para continuar, o reforço... E é até interessante, os alunos, via de regra, sempre chegam no final do ano, no primeiro ano, aí a gente comenta, olha, SB é no primeiro ano, né? É nesse primeiro momento. Fala, não vai ter no outro. Como assim, né? E o que agora? Quem vai ensinar essa aula? Eles ficam com essa carência, mas essa observação é daqueles pontos que a gente vai tentar aprimorar no futuro, mas já tem um ponto-chave, né? De alicerce que a gente já conquistou, que é o core de pesquisa clínica, né? Que é a continuidade da fala de pesquisa dentro do curso. Né? Então, ele tem o SBE e ele tem também metodologia, né? Isso é no primeiro ano. No primeiro ano. Então, ele faz a busca por informação, Perfeito. ele entende os tipos de estudo, Perfeito. as bases de dados, ele tem uma avaliação crítica. Da literatura. E aí, junto com isso, ou em outro semestre, como é que é isso? Ele faz, então, a metodologia científica. A gente chama de um core curriculum, né, do curso médico, e a ideia é exatamente isso. O curso a unidade de saúde baseada em evidências, ela tem 2 semestres, né? E o core de metodologia é apenas um. E aí é legal você puxar essa linha, que como fui eu que construí, eu fiz uma separação que não necessariamente é o que encontra na literatura. Dentro da nossa matriz curricular, a gente dividiu. Saúde baseada em evidências é a vertente do médica, como usuário da informação. Não como pesquisador, mas aquele que vai procurar o artigo que outro fez. Né? Ele sabe que tipo de artigo... Ele tem uma pergunta de tratamento, ele tem que saber que tipo de artigo que eu vou procurar. Né? Como eu vou procurar? E como é que eu sei se essa evidência é confiável ou não, com risco de viés? E a metodologia foi onde eu coloquei a caixinha, o conteúdo dela, como produtor de informação. Como a pessoa que... E aí tem uma coisa interessante, que quando a gente vê, conversando com os alunos e alunas, que eles citam ou que tiveram outra formação, ou que os pais tiveram nessa aula, o que é o clássico que a gente vê em metodologia? É a BNT, é espaçamento, é margem, né? E aí o enfoque não tem nada disso, não tem nada de forma. A ideia foi uma vertente mais nova de trabalhar a metodologia quanto a conteúdo e não forma. Tá. Então eu até tinha um interesse de mudar o nome, mas era muito disruptivo, acho que era chamar de caminho do pesquisador. Enquanto o outro é o do usuário, né? Porque a ideia era que ele vai aprender como é que você percebe uma ideia de pesquisa, como é que você estrutura o primeiro esboço, você avalia se ela é viável, se ela é relevante, Gustavo, até o projeto. E uma pergunta agora. Quando o aluno está contigo na sala de aula, ele traz muitas vezes questionamentos do PMSUS lá da realidade? Extremamente frequente. E até para o core de metodologia, é exatamente um cenário de prática, né? E de buscar temas para trabalhar em sala. A proposta é que ele faça um projeto, mesmo que um projeto sem o compromisso real de que venha a ser uma pesquisa futura, mas com cenários relevantes, viáveis. Aí o PMSUS é o ponto-chave de onde ele já está vindo e os temas surgem daí. Aí só um comentário. Aí você vê a importância disso. Porque quando você está no primeiro ano, você tem um nível de maturidade, de visão de mundo. Fantástico. A partir do momento que você vai evoluindo e vai vendo, contextualizando a situação de saúde, né, dentro daquela comunidade, dentro daquele... Você vai, como eu falei, problematizando e vai trazendo isso... Você vai produzindo outros conteúdos. Então, você vai vendo outras... é como se fosse uma onda. Você joga uma pedrinha e vai ampliando. Então, por isso que eu acho que isso deveria ser trabalhado durante todo o período de graduação. Ótimo, acho que é fantástico mesmo. Eu gostaria muito que os alunos estivessem assistindo esse podcast e conseguissem entender e vislumbrar o nosso desejo e como isso faz com que a prática de vocês e o ensino esteja cada vez mais robusto e de acordo com a atualidade. Perfeito. Uma outra
questão envolvendo a fala do Gustavo e essa questão do PMSUS, então o aluno ele já vai para a unidade, né, Fá? E ele já vê muitas vezes, ele vai na farmácia da unidade, ele vê lá um monte de medicamento e ele vê o médico prescrevendo. Ainda não é o momento que nas sessões tutoriais ou no morfofuncional ele vai discutir a questão terapêutica no primeiro ano. Sim. Mas, apesar de não ter essa discussão propriamente dita, explícita no currículo, ele tá vendo isso. Verdade. Né? E isso, de alguma forma, tá passando pela cabeça dele, né? Por que tanto remédio? Por que tanta medicação? E eu acho que é muito importante ele ter a ideia, e de forma rápida, e aí eu quero que você conte, de como que uma medicação chega na prateleira da farmácia. Ah, ok. E aí eu acho que ele vai ter isso ano que vem, né? Acho que você está preparando isso. Queria que você contasse um pouquinho. Eu só não, a equipe está preparando. A gente está preparando as unidades curriculares para o segundo ano, que vão ser baseadas na pesquisa clínica. Então, a gente está trazendo para os alunos um vislumbre desse mundo de pesquisa. Então, saindo do primeiro ano com a questão da saúde baseada em evidências, da metodologia, você vai entrar no segundo ano com a história da pesquisa clínica, com a parte ética, com a parte de farmacoeconomia, que eu não vou entrar em detalhes, mas é muito interessante para você ver o custo-benefício daquele medicamento. Fantástico. Com a parte de farmacogenética, com a parte de farmacovigilância, que é uma parte muito importante, principalmente a gente que está cursando medicina, a gente não tem isso em lugar nenhum, pelo menos que eu já vi no Brasil, dentro da grade curricular, a farmacovigilância ligada à farmacologia. Então, você tem noções de farmacologia nessa grade curricular que a gente está preparando, nessa unidade curricular, a gente está preparando a iniciação à farmacologia, né, para poder falar como os medicamentos agem no nosso organismo, as diferenças e interações que eles podem ter com alimentação, com outros medicamentos, com os hábitos de vida de cada um, os hábitos sociais. E aí, para chegar à farmacovigilância, que é uma parte super importante da pesquisa clínica e do dia a dia do médico, né? Quais são as reações adversas ao medicamento? Se você está tomando medicamento, às vezes você não liga o nome à pessoa. Fantástico. Às vezes você está com um problema na unha e, de repente, o medicamento está te causando aquilo, né? E por isso é importante notificar. Poucos médicos fazem isso, né? Notificam para a agência reguladora ou até para o próprio laboratório que o paciente dele está apresentando, ou porque não tem tempo, ou porque não sabe o caminho das pedras para fazer essa notificação. Fantástico. E a gente vai bater muito nessa tecla. Então, a gente vai falar sobre a reação adversa ao medicamento, a gente vai falar sobre farmacoeconomia, a gente vai ter um universo. E a gente conta muito também com os alunos, a partir do momento que a gente começar, a gente ter o feedback em relação ao que a gente está fornecendo para a gente aprimorar cada vez mais e trazer outros temas que possam ser relevantes para a formação dele, né, dentro da área de pesquisa, né? Ampliar essa grade curricular, essa unidade curricular que a gente está preparando. Uma coisa que eu acho muito legal e não dá para deixar de falar, né? Nós somos da IRO, da Inspirali Research Organization. Muito orgulho. E se a gente olhar para o currículo, e faz todo sentido, né? E é para a gente se orgulhar, sair desse bate-papo aqui feliz de uma construção que nós estamos aqui compartilhando junto com a Inspirali, né? Então, nesse currículo, é o que eu falei, as práticas médicas no SUS, ele vai ter do primeiro até o último ano, porque ele vai passar no internato também, na unidade básica. Mas, então, no primeiro ano, voltando, metodologia, saúde baseada em evidência. No segundo ano, a unidade curricular de pesquisa clínica. No terceiro ano, ele passa a ver os ambulatórios, vivenciar os ambulatórios de especialidade no CIS. E aí ele já vai conhecer o centro de pesquisa clínica que está dentro do CIS. Então, ele já vai ver aquilo que ele, muitas vezes, em várias situações problemas, ou na sala de aula invertida, a gente usou como cenário para ele. Então, ele vai ver isso concretamente dentro da graduação dele. Gente,
Não tem nenhuma universidade no país que faça isso. E Não como é que a tem. gente chamou isso? Da travessia, né? Da travessia da Travessia da pesquisa clínica. Tem uma Exato. trajetória fantástica. E o nosso intuito é sempre promover com que o aluno, promover o despertar do aluno para a ciência, né? Que ele tenha esse despertar durante essa trajetória. Eu lembro que a gente participou do Cauã na Anhembi Morumbi, na universidade, com os alunos. Foi fantástico. A gente pôde avaliar trabalhos, nós fizemos parte da banca avaliadora de trabalhos. Então, já existe esse interesse por parte dos alunos, né? O que a gente vai fazer é estruturar isso, né? É fazer com uma estruturação disso de forma que eles possam ir além. Perfeito, das né? ferramentas das e o ferramentas. caminho. É e fantástico. também, a Andréia não falou, porque ela é modesta, nem Gustavo, mas a gente está pensando nos editais, né? Fala um pouco sobre isso, que eu acho que isso é muito importante. Verdade. Na verdade, a gente vem trabalhando junto com o Instituto Ânima também. É um grande na parceiro, elaboração, né? é um parceiro, né? Na elaboração de editais para pesquisa clínica. E aí a gente vai ter a participação dos estudantes. Eles vão poder se credenciar, se candidatar, né? Então, fiquem aí de olho nos editais. Perfeito. Uma outra coisa, que a Fabiola não falou, tá vendo? Ela fala que eu não falo, mas ela também não fala. Poxa, Mas é que Fabiola. um ajuda o outro, né? Um vai lembrando. A o tema gente é precisa cativante. ter uma forma de comunicar. Sim. A gente vem trabalhando isso junto da Inspirali, do pessoal da comunicação mesmo, da Inspirali, em como comunicar a questão da pesquisa e a questão também, Fabiola teve esses dias o convite de uma multinacional para os estudantes do 5º ano, né, Fá? Sim. Com tudo pago. Em que país que é isso, Fá? Então, gente, isso a gente está falando com o pessoal da comunicação, mas é uma quantidade de informação tão grande. Nós fomos convidados a participar dessa seleção por uma multinacional. Essa multinacional nos convidou a divulgar para os estudantes de 5º ano que existe a oportunidade de escreverem projetos de pesquisa. Esses projetos podem ser os mais inovadores possíveis, os mais ousados possíveis. E quem ganhar, quem for sorteado, né, eu não sei quantas vagas são, mas ocorre todo ano, as pessoas vão com tudo pago, essa pessoa irá com tudo pago para Suíça, na Basileia, com tudo pago. Então, assim, é só querer, gente. É só ter essa força de vontade, pesquisar. Você já tem como fazer isso, as bases de como fazer isso. Peça para o seu professor, peça para os seus amigos, vocês sentarem juntos, pensarem. Imagina, a nossa universidade está concorrendo com os melhores da Europa, porque isso é muito ligado essa indústria fica na Suíça, então muitos dos alunos das universidades da Europa participam e a gente vai ter oportunidade agora de participar também. Então, eu acho isso fantástico. Então, vocês estão convidados, se quiserem ter mais informações, falem conosco para a gente orientar vocês em como fazer, tá bom? Obrigada. Fabuloso, né? Que oportunidade. Isso é uma oportunidade, é isso que eu falo. Se não tiver esse envolvimento, Sim. eles não têm como saber. Então, é nosso dever fazer essa comunicação, né? Perfeito. Existem professores também que são como TIs, né? Da pesquisa clínica. Então, eles conseguem também disseminar essa questão da pesquisa clínica junto aos estudantes. Nós já tivemos, o pessoal da comunicação também vai fazer um mega vídeo e vai passar para todos vocês, uma aluna de uma universidade, de uma de nossas universidades, que participou como assistente de pesquisa num projeto de pesquisa clínica, né? De uma medicação nova, etc. Então, são conteúdos... são vivências únicas. Perfeito. Que não se tem em outra universidade. Então, assim, eu acho que é o momento dos meninos aproveitarem. E voltando novamente a essa construção do conhecimento, pensando que a gente trabalha com uma metodologia ativa, com a espiral de aprendizagem. Então, hora você aprende um pouco, hora você está lá em cima, depois você volta a aprender mais um pouquinho. Eu acho que essa questão da metodologia e da saúde baseada em evidência
ela perpassa os 6 anos da faculdade e Perfeito. o resto da vida do médico. Eu tô correta, Fabiola? Corretíssima. Eu acho que o médico tem sempre que estar antenado. O bom médico é aquele que ele está pesquisando o tempo todo, ele está Sim. entendendo o que o paciente dele quer. E aí eu vou só me atentar um pouco que a gente fez um episódio, né? Não sei se vocês já assistiram, mas nesse episódio a gente tem a aluna da Anhembi Morumbi falando. E uma das coisas que ela fala que é super importante, que a pesquisa faz o médico ser ético. Não que os médicos não sejam éticos, mas ela faz com que você aprenda a cuidar do seu paciente de uma forma muito diferenciada, a você ter dados muito diferenciados. Então, quanto melhor você trazer isso, quanto mais você trouxer isso para a sua vida, no sentido de acolher esse seu paciente, perfeito. entender Fantástico. o meio ambiente dele, entender as dificuldades, entender quais são as comorbidades dele, entender quais são os medicamentos que ele toma, se ele se exercita, se ele não se exercita, se ele tem uma família estruturada, se ele enfrenta problemas para ir ao trabalho. Tudo isso importa, tudo isso vai fazer diferença no seu atendimento ao participante, né? Vai fazer... Às vezes, o medicamento é você ouvir, né? Às vezes, o medicamento é você olhar para o teu paciente. Só isso. Fantástico. Só isso. Então, o paciente que está... O docente, o médico que está antenado a isso e que se preocupa em pesquisar, se preocupa em ir lá, o que tem de novo, né? Será que isso cabe na realidade do meu paciente? Isso é para sempre, é para a vida. Fantástico. Né? É para a vida. Fantástico. Bom, eu acho que nós temos um caminho pela frente, que é manter essa chama acesa, né? E aqui, falando aí com todo mundo que está nos ouvindo, eu deixo um pouquinho dessa responsabilidade com você, Gustavo, e com você, Fabiola, e comigo. Você divide, Eu tô exato. dividindo a responsabilidade no quesito de que é uma luta. É uma luta. Não é fácil, né? A gente querer fazer o diferente. Tirar as pessoas da zona de conforto que elas estão. Impecável, Né? impecável. Da forma com que elas pensam. E isso requer dores. Tudo que é mudança, que é novo, que eu desconheço, por vezes eu rejeito. Verdade. Então, é uma luta constante, né? Como você bem disse da aluna, essa é uma entre tantas, né? Eu tive a oportunidade, nós tivemos juntos, de fazer uma capacitação lá na Regional Minas. Regional Minas, sim. Com Em os BH docentes, e alguns estudantes participaram. E eu queria contar para vocês o relato de um dos fantástico. alunos. Um dos alunos disse assim, ele tinha acabado de chegar da Universidade de Yale, ele estava fazendo uma parte do internato lá. E ele falou assim, parece que eu tô lá ainda na Universidade de Yale. Nossa. Parece que a pesquisa que eu discuti lá está sendo discutida aqui. Parece que eu tô lá ainda. Então, Ver isso, né? ouvir isso, eu acho que faz com que a gente fale, estamos no caminho certo. Sim, É estamos no caminho doloroso, certo. mas o caminho é o Perfeito. caminho correto, né? Impecável, maravilhosa fala. Exatamente. Maravilhosa fala. Eu vou pedir para o Gustavo, então, fazer suas considerações finais, Ok. falar um pouquinho do que você estima que aconteça no próximo ano com Fantástico. essa unidade curricular, né, com a pesquisa clínica, depois a Fabiola, e aí a gente encerra Já o podcast. Já estamos quase acabando, Passa Gustavo. rápido, né? Então, agradecendo, né, a oportunidade de poder falar da SBE e da metodologia, que é um espaço que é muito legal de comentar, até porque, como a gente estava discutindo, não é tão perceptível, né, esses conteúdos na estrutura maior que a gente consiga apresentar hoje. Mas em fechamento breve, eu vou pegar essa mesma linha que você está trazendo agora, dos desafios, a gente percepção do caminho, a gente tem segurança de que esse caminho é o melhor para os nossos alunos, para os médicos do amanhã, né? Médicos e médicas. E aí a minha fala é só essa, né? Até evocando para você, estudante, que está aqui assistindo esse episódio hoje, ou talvez até um docente assistindo, entendendo, querendo participar desse processo, né? Mas em especial para o estudante, não desanime.
se esforce, entenda esse contexto que a gente apresenta como o futuro, o amanhã, aquilo que a gente vê como o que está mais adequado para você ter uma boa prática médica, né? Tanto de cuidado com o paciente, quanto uma consciência tranquila de que fez a melhor conduta, a melhor decisão possível, né? Participe, entenda esse contexto e não nos deixe de nos provocar, né? Desafiar com novas ideias, porque vocês são a razão dessas ações acontecerem. A gente faz isso aqui não porque quer usar o discurso de que é o melhor, de que é o bonito, mas é tudo com propósito. O propósito é de fazer vocês se sentirem e agirem como melhores médicos e médicas, tá? Muito obrigado. Nossa, agora eu não tenho mais nada para falar. Não, gente. faça não. Tem sim. Eu só queria reforçar essa parte. Juntem-se a nós, tá? Fantástico. Toda mudança, como a Andrea falou, é difícil. Nós temos trabalhado muito para que isso aconteça, para que a Inspirali se torne uma referência de pesquisa e de educação médica com pesquisa. Isso é importante, isso faz com que a universidade seja reconhecida, não só no Brasil, como fora do Brasil. Perfeito. Isso faz com que o estudante que saia diferenciado, né? Então, a gente tem lutado por isso, porque a gente sabe a importância disso. E a gente precisa de vocês, docentes, para que vocês nos apoiem, para que vocês sejam os nossos investigadores, participem das pesquisas que a gente está buscando para oferecer. A gente precisa dos alunos para que se envolvam nas pesquisas e, futuramente, que é o nosso sonho, que a gente comece a desenvolver os nossos próprios protocolos, que a gente comece a ter um trabalho em conjunto, multidisciplinar, inclusive, envolvendo enfermeiro, envolvendo biomédico, médicos, enfim. Que a gente possa desenvolver projetos fantásticos que façam diferença para os nossos pacientes, para a população. É isso que a gente quer. Arrepiei tá aqui bom? agora. Muito bom. Fantástico. Eu acho que, para finalizar, a Inspirali, a missão dela é inspirar o amor, né? Pela vida. E eu acho que eu só complementaria que a gente vai... E da Ânima é mudar o mundo pela educação, né? Então, com educação, com amor e com pesquisa, Que fantástico. com certeza a gente vai ter um mundo melhor. Sim. Então, e eu acredito que com tanto desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, com a IA que está aí explodindo, se a gente não tiver muito amor pelos nossos pacientes, se a gente não tiver a questão da educação e se a gente não tiver a pesquisa, vai ser difícil da gente sobreviver nesse mundo. Isso. Eu acho que eu termino assim. E convidando vocês para estar aí acompanhando o @Inspirali e curtindo, dando sugestões também para os nossos podcasts. E é isso. Obrigada e até o próximo.